Olá a todos. Bem, seguindo então as nossas apresentações, vamos dar continuidade aqui aos conceitos de cadastro. Já vimos a questão da parcela, ela é o elemento do cadastro, né, a menor unidade, como se diz, do cadastro. O cadastro é formado do conjunto de redes de referência mais as parcelas territoriais. Nós vimos que elas têm natureza bidimensional, tá? Elas devem ser planejadas assim no sistema de cadastro. Só que o que acontece, né? Mesmo com a nossa concepção de que há dois tipos de parcelas diferentes, parcelas não certificadas e parcelas certificadas, isso não vai dar conta da complexidade territorial, sobretudo no meio urbano. Então nós precisamos de um conceito adicional para incluir outros elementos, além das parcelas em si, que contemplem situações distintas, inclusive fora da segunda dimensão. Tá? Modernamente se fala, e há modelos a respeito disso no mundo, né, em cadastro de várias dimensões diferentes. Se fala em cadastro 3D, em cadastro 4D, se fala em cadastro 5D, envolvendo outras variáveis além simplesmente das coordenadas x e y. Tá? Então, qual é a nossa ideia? É de acrescentar um outro conceito na modelagem cadastral, que é o conceito de objetos territoriais. E esse também é preconizado pela FIG, né, pela Federação Internacional dos Geômetros. Então, os objetos territoriais eles constituem espaço contínuo e homogêneo de natureza física ou legal. Esse é um conceito ainda mais abrangente do que o de parcela. Tá? Ele é diferente da parcela porque ele não necessariamente ele vai ter vai ser definido por vértices, né? A gente vai ver que há objetos territoriais que podem ser representados inclusive na forma de um ponto, né? E também por conta da sua ligação com a questão da matrícula. Não necessariamente eles vão ter matrícula ou vão se ligar às matrículas. Mas eles são contínuos e homogêneos dentro de uma certa... na sua existência, e eles têm natureza ou física ou legal. Então vamos dar uma olhada nos exemplos do que são os objetos territoriais para a gente tentar entender melhor. Eles não são parcelas, mas eles possuem então relação com a parcela. E podem estar acima ou abaixo da superfície. Podem ser 2D ou podem ser 3D. Podem ser inclusive de outras dimensões diferentes, ND, 4D, 5D e o que possa surgir. Bom, há objetos territoriais que nós chamamos de objetos territoriais legais. O que são eles? São os elementos homogêneos, restritivos ou de responsabilidade sobre o território, né, que vão acabar influenciando as próprias parcelas. Então vamos dar uma olhada de novo naquela figura da ocupação territorial urbana e a gente vai ver que em cima dessa figura aqui alguns tipos de elementos homogêneos, eles implicam em uma restrição ou em uma responsabilidade sobre a parcela, mas eles por si só não correspondem a uma parcela. Tá? Então um exemplo aqui sobre o riacho. A partir do riacho foi determinada um APP, uma área de preservação permanente. Nós vamos chamar de objeto territorial 01. Vejamos que esse objeto territorial ele sobrepõe a parcela P1 e ele implica num tipo de restrição naquela parcela. Mas ele, por si só, ele não é uma parcela. Tá? Então esses objetos que impactam as parcelas do ponto de vista legal, nós vamos trabalhar com eles, né? A nossa ideia, nosso conceito é que eles sejam chamados, sejam tratados como um objeto territorial e não como uma parcela. Tá?
há razões bastante práticas para a gente não considerar que isso aqui é uma parcela. A APP ela é determinada por uma legislação, e as legislações elas sofrem alterações se elas são revisadas, e aí aquela distância que determinava a origem da APP e a sua existência, revisada, ela vai para menos ou vai para mais. Cada vez que ela for para menos ou for para mais, o sistema cadastral teria que adaptar essa legislação e ajustar todas as parcelas impactadas por ela de novo, criando assim novas parcelas. Então esse é um processo que não teria fim, né? Porque a legislação está em constante modificação. Imaginemos, por exemplo, outros objetos territoriais que poderiam ser dados como recursos dentro de uma legislação de plano diretor ou de lei de uso e ocupação do solo, né? Vem um novo plano diretor, altera todas esses parâmetros, teria que se criar as parcelas, tanto as não certificadas como as certificadas, tudo de novo, né? Então, do ponto de vista prático, esse conceito de pensar isso aqui como uma pequena parcela, ele não tem muita aplicabilidade. É preferível trabalhar com a parcela em 2D e considerar que essa APP aqui ela é um objeto territorial que em parte se sobrepõe, quer dizer, ele tem uma relação com essa parcela número 1. A mesma coisa com esse outro objeto territorial aqui, que é a servidão de passagem criada ao redor da linha de transmissão. O objeto territorial número 2 não é a linha de transmissão em si, é a servidão de passagem, quer dizer, é a restrição ou a responsabilidade legal criada ao redor da linha de transição. A servidão seria o objeto territorial legal. Esses dois, tanto o da APP quanto o da servidão de passagem, que se relacionam com a parcela 5, nessa pontinha dela aqui, eles são considerados, então, objetos territoriais legais. E há outro tipo de objetos territoriais, que são os objetos físicos. Tá? Eles são naturais ou artificiais e estão acima ou abaixo da superfície. E eles têm vínculo com a parcela. Por exemplo, essa edificação aqui, que no caso era a residência que está dentro da parcela 1, nós podemos considerar isso aqui como um objeto territorial. Então, a residência em si não seria uma parcela, mas seria um objeto territorial físico que tem relação com a parcela número 1. A mesma coisa para os 16 apartamentos que estavam nesse condomínio aqui. Os 16 apartamentos, cada um deles corresponde a um objeto territorial que tem relação com a parcela número 2. A creche, igualmente, relação com a parcela número 3. Mas a construção da creche, a parte edificada, um objeto territorial. Aqui as duas lojas e a residência, né, que estava no segundo pavimento, melhor dizendo. Então, elas três, tanto as lojas quanto a residência, podem ser consideradas como objetos territoriais físicos. Vejamos que essa visão de objeto territorial, ela facilita, inclusive, a questão do ponto de vista da administração territorial do município, né? Porque o que nós estamos nomeando aqui como objetos territoriais, em parte vai se ajustar à ideia de unidades e subunidades cadastrais que as prefeituras já aplicam. Então, o que nós estamos propondo aqui não é tão diferente daquilo que já é feito na realidade. Pode ser adaptado para se adotar um modelo de sistema cadastral mais eficiente para o nosso país. Eu vou interromper esse vídeo aqui e eu volto depois com a proposta de fluxo para criação, concepção e manutenção de bases cadastrais.